A vida de um ator não é feita apenas de salários incríveis ou de dias de glória e tapete vermelho. Às vezes é preciso arriscar a vida para obter a cena perfeita. Em alguns casos, isso dá errado, e vez ou outra, terrivelmente errado. Veja aqui 10 acidentes horríveis que aconteceram durante filmagens. Vamos começar. Truque de mestre. A Isla Fisher quase perdeu a vida nas filmagens de Truque de Mestre, quando ela ficou assustadoramente perto de se afogar enquanto filmava acorrentada em um tanque. A ideia era que Fisher se libertasse das algemas para escapar no momento exato, fazer a plateia delirar e receber muitos aplausos. Porém, Fisher não conseguiu se libertar das algemas, quando uma corrente ficou presa e ela acabou ficando sob a água por 3 minutos inteiros, antes de finalmente voltar à superfície. Felizmente, com a ajuda de um botão de emergência e de um dublê próximo, a atriz sobreviveu para contar a história. No limite da realidade. As tragédias que aconteceram nas gravações de No Limite da Realidade possivelmente ofuscaram o próprio filme quando ele foi lançado em 1982. Enquanto filmavam uma cena que envolvia um helicóptero voando numa altitude perigosamente baixa de apenas 7,5 metros, o veículo foi atingido por explosões pirotécnicas e perdeu o controle. O ator Vic Morrow e a estrela mirim Mika Dean Lee, de apenas 7 anos, foram decapitados, enquanto Renee Shin-yi foi esmagada pela aeronave. O incidente mudou as regras para o uso de atores mirins em cenas feitas à noite ou que envolvessem efeitos especiais pesados até o surgimento das imagens geradas por computador nos anos 90. O Corvo. Infelizmente, no que deve ter sido o mais estranho acidente em filmagem de todos os tempos, o filho de Bruce Lee perdeu a vida. Brandon Lee era uma estrela em ascensão quando foi convidado para filmar o filme O Corvo, em 1994. Baseado nos quadrinhos do mesmo nome, uma bala real foi estranhamente usada durante a cena onde o personagem de Lee foi atingido. O engano matou Lee numa das mais estranhas mortes da história dos filmes. Top Gun. O filme lendário, baseado na rivalidade entre 2 pilotos de guerra, conta com cenas de batalhas aéreas. Para realizar as manobras, um piloto de acrobacias, Art Skoll, foi convidado. Infelizmente, este foi o último trabalho do brilhante piloto. Enquanto realizava uma manobra específica e fazia a filmagem para o filme de dentro do avião, ele perdeu o controle do avião a meia altura e se chocou com o Oceano Pacífico, perto da costa sul da Califórnia. As últimas palavras de Skoll no rádio foram: "Eu tenho um problema real. Nem o seu corpo nem o avião foram encontrados até hoje, então nunca saberemos com certeza o que realmente aconteceu." Steel. Em um caso raro de onde o dublê ficou mais famoso que o filme em si, o dublê AJ Bakunas tentou atingir um recorde pulando do 22º andar de um prédio em construção, uma altura de 96 metros. Foi um ato de bravura espetacular, que rapidamente tornaria em algo mortal. O seu pai e uma multidão de milhares de outras pessoas assistiam enquanto ele tentava o pulo incrível. Ele o realizou perfeitamente, mas o paraquedas se partiu na queda e ele morreu no dia seguinte por causa dos ferimentos. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Daniel Radcliffe, que faz o papel do Harry Potter, tem várias cenas onde ele passeia pelo ar em uma vassoura. Parece ótimo, as crianças amam, mas é totalmente falso. Tão falso que o Radcliffe nem é a pessoa que está sendo filmada nestas cenas malucas. Ele tem um dublê para a maioria destas cenas de voo, sendo que uma delas envolvia uma explosão. A cena não saiu como planejada. Durante um dos ensaios, a explosão lançou o dublê David Holmes contra o muro, fraturando seu pescoço e o deixando paralisado do pescoço para baixo, com pouca mobilidade nos seus braços e pernas. Troia. O que poderia dar errado em uma produção épica com um orçamento altíssimo e que estrelou Brad Pitt, Orlando Bloom e Diane Kruger? Ironicamente, durante as filmagens de Troia, Brad Pitt, que faz o papel de Aquiles, teve um contratempo durante a produção e rompeu o seu tendão de Aquiles do pé esquerdo.
Mas o pior ainda estava por vir. George Camilleri, um grande fisiculturista, quebrou sua perna em uma sequência de ação em Ganges-Tufierra. Ele foi operado no dia seguinte, mas sofreu complicações e morreu 2 semanas depois. Além disso, enquanto filmavam em Cabo, Califórnia Sur, no México, a produção teve que enfrentar 2 furacões em menos de um mês. O último foi na última semana de produção, quando estava quase tudo pronto. Apesar disso tudo, o filme seguiu com a produção e foi um grande sucesso. Os Mercenários 2. A continuação do filme de Sylvester Stallone custou 92 milhões de dólares e a vida de um dublê para ser concluído. Kun Liu morreu e Nuo Sun ficou gravemente ferido. Kun Liu estava realizando uma cena em um barco explodindo quando algo deu errado e ele morreu. Os seus pais abriram um processo contra a Millennium Films, alegando que as cenas não foram bem planejadas e que o filho deles não foi treinado para realizá-las corretamente. Seja isto verdade ou não, a morte de Liu serviu para nos mostrar que, se você se expuser ao risco, você não pode ficar surpreso se algo der errado. Triplo X. Vin Diesel era uma das estrelas de filme mais financiáveis em 2002. E apesar da sua reputação de um dos homens mais fortes de Hollywood, a ideia de filmar as suas próprias façanhas recebeu um sonoro não dos chefes dos estúdios. Enquanto filmavam o seu primeiro filme de ponta, desde a saída de Velozes e Furiosos, o dublê de Vin Diesel, Harry O'Connor, morreu em uma cena onde ele tinha que descer por uma corda e pousar em um submarino. A cena deu terrivelmente errado quando O'Connor se chocou contra a ponte, em alta velocidade, e morreu no impacto. O diretor Rob Cohen manteve a cena no filme, com exceção da morte, como uma homenagem. O Cavaleiro Solitário. O famoso ator Johnny Depp esteve muito próximo de morrer ou ficar seriamente desfigurado depois que uma cena deu terrivelmente errado. Ele estava andando em um cavalo chamado Scout quando o selim ficou frouxo e ele ficou pendurado e foi arrastado assim por mais de 20 metros. Não foi a primeira vez que ele viu a morte de perto, pois ele sobreviveu a um acidente de avião em 2011 durante as filmagens de O Diário de um Jornalista Bêbado. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.